Sessão plenária. Bom dia a todos e a todas, sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal para darmos início à terceira audiência pública do 10º período. Gostaríamos de convidar os senhores vereadores que se encontram na antessala em seus gabinetes para virem a plenário. Gostaríamos de chamar para compor a mesa o secretário de Transporte e Trânsito, senhor Rodrigo Tortoriello. Damos por aberta a terceira audiência pública do 10º período, atendendo solicitação do secretário de Governo para apresentação da planilha de cálculo tarifário do Sistema de Transporte Coletivo em cumprimento à Lei 11.755, de 22 de abril de 2009. Nós vamos... Nós vamos conceder a palavra agora ao secretário de Transporte, Rodrigo Tortoriello, que fará a apresentação da planilha de cálculo. Pedir o pessoal da técnica colocar na tela a apresentação do secretário. Bom dia, presidente. Bom dia, senhores vereadores, público presente. Dando prosseguimento ao procedimento legal de apresentação do reajuste da tarifa do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora. Ontem foi realizada a reunião do Conselho e esclarecendo aqui, a gente está fazendo essas reuniões, elas não são reuniões onde tem a votação para aprovação ou não do cálculo tarifário. O entendimento é de que o Conselho não é obrigado a votar e, com isso, a reunião é uma reunião expositiva, onde a gente dá a apresentação e a transparência necessária que o processo exige, onde a gente mostra para a sociedade e o que está sendo feito. O mesmo procedimento, presidente, a gente está fazendo aqui na Câmara de Vereadores, respeitando a legislação vigente. Vou aguardar só a apresentação aí para o painel ali. Bom, as pessoas que acompanham normalmente a audiência pública de apresentação do cálculo tarifário estão acostumadas da gente fazer aqui a apresentação da planilha do transporte coletivo. E esse ano a gente tem uma novidade que foi introduzida com o processo licitatório realizado em 2014, 2015, concluído em 2016. Pode passar o próximo, por favor? Então, o que a gente tem esse ano é a apresentação da fórmula paramétrica que é utilizada para fazer um reajuste dessa tarifa. Então, vou fazer uma apresentação passo a passo dessa fórmula. Vou tentar fazer da forma mais didática possível para que a gente possa tentar minimizar as dúvidas e estar aqui disponível para esclarecê-las ao final. Pode passar o próximo. Bom, de acordo com o contrato, no parágrafo 5 do artigo 22, após o primeiro reajuste ou após as revisões tarifárias, a revisão foi ocorrida ano passado, o valor da tarifa será reajustado a cada período de 12 meses, portanto, estamos dentro do prazo, a contar da data do último reajuste tarifário ou da última revisão, de acordo com os seguintes critérios. Pode passar o próximo. Essa é a fórmula, que a princípio ela assusta. E a gente já esperava essa reação, mas é uma fórmula que vocês vão ver agora no passo a passo, que ela é uma forma simples de ser aplicada. Pode passar o próximo.
O primeiro item a entrar nessa fórmula paramétrica é o T0. O que é o T0? É a tarifa base, a tarifa atual, a tarifa vigente, para que se possa proceder o cálculo tarifário. Então, o T0 é o 3,10. Pode passar o próximo, por favor? Não, volta... Acho que está a versão errada aí. Está a versão sem a apresentação, está dentro da audiência pública, tarifa 2018. Versão 2, que é o que eu mudei ontem durante a apresentação do Conselho. Eu tinha que ficar voltando na fórmula toda hora. E hoje a gente fez uma versão mais... Então, continuando aqui, enquanto a gente aguarda a troca do arquivo, o valor do T0 é a tarifa vigente. Então, que é o 310, que vai fazer a base para todo o cálculo tarifário. E aí a gente vai acrescentando algumas variações de itens que compõem a tarifa, como o preço do diesel, o valor a diferença do salário dos motoristas, o aumento que deu a convenção coletiva, o índice ônibus, que é um índice calculado pela Fundação Getúlio Vargas, e o IGPDI. Todos esses dados são dados que estão disponíveis na internet, de fácil acesso, e quem quiser, até uma frase que eu usei ontem, né? Geralmente as pessoas falam assim, não tente reproduzir isso em casa, mas a fórmula dá para fazer em casa, é uma fórmula simples, dá para substituir os números e dá para todo mundo fazer em casa, basta acompanhar essa aí, excelente. Então ali, ó, o primeiro item a ser substituído foi o T0, então já está lá o 3,10. Pode passar a próxima. Agora a gente entra no preço do diesel. Como a gente pega o preço do diesel? O preço PRDO é o preço do diesel anterior, que foi utilizado no último cálculo. Então, a gente utiliza o mês de agosto de 2017, que foi o mês anterior ao cálculo, e o valor do diesel naquela época era 2,782. Pode passar o próximo. Para esse ano, a gente pega o preço do diesel vigente no site da ANP, que tem uma referência também. Ele foi utilizado o valor de setembro de 2018, que é relativo ao mês anterior da data do cálculo do reajuste. Então, a gente usou lá 3,297, que é o valor. Então, vamos para a fórmula, o próximo. E aí, a gente faz a primeira conta. O que é? É o preço do diesel novo, 3,297, menos o preço do diesel antigo, você tem a diferença entre os dois valores, dividido pelo preço do diesel antigo, que é o 2,782 novamente. E ali você tem a variação percentual do preço do diesel para o impacto na tarifa. Então, na parte de baixo da apresentação, na segunda representação da fórmula, a gente tem ali 0,198 vezes 0,1851. Representa que a variação do diesel foi de quase 20%, 18,51% de um ano para o outro. Próximo. Mão de obra. O valor da mão de obra foi corrigido pela convenção coletiva referente ao mês de fevereiro, que é a data base. O acordo foi fechado em abril, me parece, e o valor adotado por reajuste da mão de obra foi de 2,5%. Pode passar o próximo. Então, a gente tem ali, na parte em vermelho, sempre em vermelho é o valor que a gente está tratando aqui na audiência pública. O valor de 0,025, que é 2,5 sobre 100, multiplicado por 468, que é o peso da mão de obra, quase 47% da tarifa é relativa à mão de obra. O diesel, no item anterior, 0,198, representa quase 20% do custo da tarifa.
Pode passar o próximo. O índice ônibus da Fundação Getúlio Vargas. Para que a tarifa não fique dependente de um ou dois itens exclusivamente, a gente calcula, a gente contrata o índice ônibus da Fundação Getúlio Vargas, que é como se fosse a inflação medida em todo o Brasil para o setor de transporte coletivo. Então, é um índice inflacionário, assim como a gente tem IPCA, IGPM, outros índices inflacionários, a Fundação Getúlio Vargas calcula o índice ônibus. Então, a gente pega o valor de julho de 2017, do ano anterior, que foi 154,026. Esse é um índice, não é um percentual. É um número que a Fundação Getúlio Vargas calcula. Também está disponível. Não, esse não está disponível para consulta na internet. A publicação é contratada. Passa o próximo, por favor. E pega o índice do mês de agosto de 2018, para ver a diferença entre um ano e outro. Pode passar o próximo. Da mesma forma, a gente tem lá 165,299, que é o índice atual, menos o índice do ano passado, 154,026, dividido pelo índice anterior. Aí você tem o percentual, e a inflação do setor ônibus representa 23% da nossa tarifa. Pode passar o próximo. E, por último, o índice a ser utilizado é o IGPDI, que também é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, está disponível na internet, são todos dados públicos, que podem ser consultados a qualquer momento. Então, a gente tem que o IGPDI de agosto de 2017 é 1682,0698, e a gente... Pode passar o próximo. Próximo. E o IGPDI de agosto de 2018, 1834,5433. Próximo. Aplicando na fórmula, de novo, a gente tem a variação do percentual do IGPDI, mostrada na parte de cima, e o quanto representa essa variação, que o IGPDI variou 9% de um ano para o outro, e ele tem um peso de 10% no cálculo tarifário. Pode passar a próxima. Aí a gente aplica todo esse processo, aqui está numa página só, todo o processo de cálculo que foi apresentado no passo a passo da fórmula, para que a gente chegue ao valor de 3,31, que fazendo todos os pesos, 3,31, desculpe, fazendo todos os pesos de cada item que compõe a tarifa, a gente tem 7,45% de reajuste. Próximo. Segundo a regra já constante no edital e já constante no contrato de concessão, o arredondamento, para não ter nenhum questionamento se o arredondamento vai ser para cima ou para baixo, o arredondamento passa a ser matemático. Então, sempre que der um valor para ser arredondado para baixo, 0,25, por exemplo, arredonda para baixo, 0,26 arredonda para cima, sempre obedecendo o limite de 5 centavos. Então, com isso, como deu 331, as últimas 3 casas, 331, ela arredonda para 3,35. Então, a apresentação do cálculo tarifário desse ano, ela tem essa novidade da utilização da fórmula paramétrica, conforme previsto no contrato, e a gente chega ao número final de R$ 3,35. Tá? Agradeço a todos e estou à disposição para os questionamentos. Nós vamos passar a palavra agora para os inscritos do público, depois, se algum vereador quiser fazer algum questionamento, e o secretário volta a falar nas considerações finais para responder os questionamentos. Nós vamos passar a palavra para os inscritos do público por 5 minutos. Primeiro, Ari Jefferson Guimarães Raposo, vice-presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Luzia. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, secretária.
Bom, o tempo aqui ele é pequeno e nós não vamos questionar a lei, né? O que nós vamos questionar é a condição do novo consórcio, a prestação de serviço para do novo consórcio em Juiz de Fora. Pois bem, nós estamos fazendo uma reunião com o Melo, várias associações de moradores, e nós chegamos à conclusão, né, e a população, que antes era saúde, e não quer dizer que não tenha essas reclamações, a saúde era a maior reclamação de Juiz de Fora. Hoje é transporte. É só irmos para a rua que nós vamos ver o que é a reclamação do transporte. Pois bem, o que era a moralização, quando o prefeito Bruno fez a licitação, era a moralização, na realidade a população vê como uma verdadeira bagunça, né? As empresas de ônibus, o consórcio, querendo ganhar, e a população à mercê do que o consórcio acha, não é o que a população coisa. Eu coloquei tópicos aqui porque não vamos ter tempo para isso. Bom, logo que o consórcio, e nós temos, se olharmos a audiência pública do ano passado, 2017, logo depois o consórcio começou numa pressão para diminuir, redimensionar, era o nome que eles colocavam, diminuir as viagens. Só para vocês terem uma ideia, nós temos 270 linhas de ônibus, hoje já atingiu esse redimensionamento, atingiu 80% das linhas, o que significa mais de 1.000 viagens por dia diminuído. Ora, isso significa um ganho para o consórcio, que é combustível, é uma opção de coisas, né? Os ônibus prometidos, né? Veio uma remessa nova, mas nós começamos a ver ônibus de outras cidades que batem lata na madrugada, uma coisa horrorosa, né? Com barata, enfim, com toda muito mal, como é que se diz? Conservados. Essa é a realidade. Internet que estava no contrato não funciona, né? O nosso aplicativo aí, se dependermos desses aplicativos, nós vamos ficar pelo meio da estrada, porque não funciona também, a maioria das vezes. Eu quero fazer um adendo aqui, e aí não é uma crítica, mas é as empresas. Nós temos uma condição, uma reclamação sobre motoristas, que estão nos levando como se estivesse levando um caminhão de boi, que na realidade não pode nem ser dessa maneira, porque senão tomba o caminhão, quem conhece disso aí. Os horários, o Melo está ciente disso das reuniões, os horários não são cumpridos. Ah, mas o problema é esse. Não, já diminuiu 10%, gente. Olha só, em torno de 1.000 viagens dia. Então, o problema é, mais uma vez, a população. Depois eu volto numa situação aqui que a gente quer colocar. E agora esse aumento está dentro da lei? Tudo bem, nós não vamos coisa. Mas será que essa diminuição de mais de 1.000 viagens dia, isso aí, eu acabei agora de ter o contato na Cetra, de 270 viagens. Olha bem para mim não falar que a gente está falando bobagem. Estamos colocando por baixo uma média de 20 viagens. 20 para lá, 20 para cá, 40 vezes 270, 10.800, 80%, quase 1.000 viagens por dia. Isso aí é um ganho considerável desse aumento. Esse aumento, mais de 8%. Porque você deixa de gastar o combustível, você deixa de pagar funcionário, e sim, uma série de coisas. Eu não sei o que essa casa pode fazer, sabe? O poder fiscalizatório da diminuição. Essa diminuição, a população está pagando, e agora vai pagar em dobro com esse aumento. É essa situação que nós podemos ver. E aí nos deixa, e aí eu não quero levantar suspeita nenhuma, gente, nos deixa, desde da audiência passada, teve uma coisa que chamou muita atenção, e aí está na mão aí dos nossos vereadores, e eu não estou questionando a capacidade dessa pessoa. Quando, no dia 3 de março do ano passado, César Romero colocou lá, na coisinha dele do jornal, que o senhor Manuel Barbosa, ex-secretário de governo do Custódio, estava sendo relações não sei o que institucionais do consórcio. Só está faltando colocar o Vitor Valverde agora, né? Muito obrigado.
Nós agradecemos ao Ari. Passamos a palavra ao Vitor Augusto do Nascimento Costa. Primeiramente, bom dia a todos, bom dia, presidente, senhores vereadores. Estou aqui representando também o bairro Santa Luzia como primeiro secretário da associação. É o seguinte, a questão, todos nós sabemos, como a Ari disse, está na lei o aumento, vamos dizer, justo, mas nós queríamos saber por parte da secretaria, por parte do consórcio, quais melhorias serão em troca para a população. Os estudantes hoje, eu vou citar aqui que eu fui estudante e vivo com a juventude. Para estudante sair da Zona Norte e ir para a universidade, por exemplo, da região do Grama e ir para a universidade, ele necessita pegar 2 ônibus, um ao centro e um até a universidade. E na volta a mesma coisa, isso dá 4 passagens por dia. Tendo em vista que isso, 25 centavos que aumenta, para o estudante é muita coisa. É um aumento bem significativo. Então, assim, nós sabemos que é justo, sem dúvida, mas nós queremos um pouco de sensibilidade por parte da prefeitura, por parte da CETRA, dos consórcios, das melhorias que serão. Porque os ônibus estão lotados, são ônibus velhos, que você sequer aguenta ficar nele, que é uma bateção de lata. Como a Maria disse aqui, de madrugada, passa um primeiro às 4 horas da manhã, a bateção de lata que parece carroça andando pela cidade. Então, assim, nós sabemos, sim, desse aumento tem que existir, tem. A crise chegou? Chegou, infelizmente. Mas nós queremos, por parte da prefeitura e da CETRA e do consórcio, uma melhoria para nós. Nós vamos pagar por um serviço prestado, que não está tendo um ônibus de má condição, motorista correndo, deixando passageiro para trás, passageiros idosos correndo aqui no Rio Branco, correndo o risco de cair, no próprio bairro da gente também, correndo o risco de queda, correndo o risco. Na família já teve casos de idosos cair do ônibus porque o motorista saiu correndo com o ônibus, não esperou. Chuva, tempo de chuva, ônibus lotado, e agora vai chegando final de ano, dezembro, sabemos que os ônibus estão tudo cheio, e essa redução de 10% das linhas não favorece nada a gente. Pelo contrário, a gente fica mais tempo no ponto de ônibus, fica mais tempo esperando, fica lá debaixo de sol, de chuva, porque os abrigos dos ônibus não são adequados para a cidade. Nós sabemos disso, que só na Avenida Rio Branco existem os abrigos de eficiência, de excelência. Nos bairros não existe abrigo. Na Avenida Brasil não existe abrigo. Getúlio Vargas, ficar debaixo de abrigo, idoso sem assentar. Então, assim, eu estou falando em nome do bairro, mas voltando para todo mundo, porque todos nós vamos pagar o pato por isso. É um aumento justo, concordo, mas nós queremos também a melhoria por parte da empresa, por parte do consórcio, por parte da prefeitura. E desejo também aos vereadores que, se possível, possam ver isso para nós, o que pode ser feito a parte disso, que nós vamos pagar sim um aumento, mas nós queremos, em troca, a melhoria do transporte, a não redução do número de viagens, porque a população já está cansada de pagar o pato e não pode pagar o pato, mais uma vez, pela gestão que não deu certo, ou das empresas que estão lá recebendo esse lucro, e nós, trabalhadores, estudantes, todos nós, trabalhadores de bem, pessoas de bem, com o salário achatado do jeito que está, 25 centavos é muito, sim. Você colocar na ponta do lápis 4 vezes ao dia e nos 30 dias ao mês. É muita coisa, sim. Então, eu agradeço pela oportunidade e espero que esteja tomada alguma providência quanto à melhoria do transporte para todos nós, cidadãos de Juiz de Fora, que pagamos impostos em dia, vamos pagar a passagem em dia e queremos, em troca, essa melhoria, a internet funcionando, ônibus de boa qualidade, o ponto de ônibus de boa qualidade e a não redução do número de viagens, que isso vai atrapalhar muito e muito mesmo. Eu agradeço e um bom trabalho, um bom dia a todos. Nós agradecemos ao Vitor. Passamos a palavra a Juliano Passos da Silva, presidente da Associação de Moradores do bairro Santa Efigênia. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, secretários, vereadores presentes e o pessoal da plateia. Secretário, o senhor sabe que eu te amo, né? Com todo respeito. Mas olha só, secretário, eu vou falar com toda honestidade para o senhor. O senhor sabe que, desde o início, nas brigas, os vereadores que tinham mandado, dona vereadora Ana, os demais aqui, o Pardal, o Obama não estava não, mas eu acho que ele também estava, Garotinho, a gente estava na briga para melhorar. Eu concordo, melhorou em alguns aspectos. O senhor pode até não ter culpa, porque o senhor não é dono de empresa. Tem um artigo que fala lá na licitação, que eu não sei qual que fala que os ônibus podem ter não sei quantos anos de uso.
As empresas estão usando isso descaradamente para comprar lixo para as pessoas andarem. Essa é a realidade. Eu trabalho com transporte, eu conheço. Eu queria ver se tinha como colocar um dispositivo, ou fazer um decreto, os vereadores colocar uma lei, que esses ônibus, ele pega o ônibus mais novo do consórcio Manchester, pega o ônibus mais novo do consórcio Via Juiz de Fora. Você vai comprar, nós estamos em 2009, então 2019, o cara pode comprar um ônibus com 2009. Ele tem que comprar um ônibus com a mesma característica de chassi, o que tiver no ônibus novo tem que ter no ônibus antigo. Porque senão a licitação perde o objetivo, que é melhorar o atendimento do transporte, e ridiculariza o trabalho de Vossa Excelência, que tem trabalhado bastante para melhorar para a gente. Os empresários estão usando isso para poder denegrir até a imagem da licitação. Porque o que o Ari falou é verdade. O senhor lembra aquela vez que eu questionei? O senhor falou, mas eles estão comprando ônibus velhos. E eu vou dar um exemplo para o senhor, se o senhor quiser anotar, o senhor pode olhar. Carroceria 318, consórcio Via Juiz de Fora. Ano 2010. Carroceria 326, ano 2012. 374, 368, 2013. O senhor olha, isso aí são carros que eles compraram. O carro veio de outro lugar, o carro é uma esculhambação. Um dia um pino de centro de um carro desse, o pino de centro, para quem não sabe, é que deixa o ônibus alinhado. Alguém já no trânsito já deve ter visto um ônibus andando torto. O carro foi raspando a calçada lá da Ibitigó, ali em frente ao Bahamas. Absurdo. A Secretaria de Transporte não tem culpa, porque está escrito na cláusula. Mas como é que Vossa Excelência vai cobrar mais do estudante com os carros desse jeito? A gente precisa melhorar isso. Internet, era novembro, não tem. Eu reconheço, lá na minha região melhorou bastante. Eu até concordo. Você pegar aí um 134, por exemplo, Santa Efigênia, embarcar lá em Santa Efigênia, descer lá no Bandeirante, você pagar 3,35, é justo, eu não acho errado não. Eu só acho que é injusto você pagar 3,35 nesses ônibus que estão rodando aí. Esses ônibus não têm condição, não tem condição. Até no Rio de Janeiro, que é mais precário, não anda ruim desse jeito que está andando aqui. É vergonhoso, é vergonhoso. E aí, o que acontece? A ANSAL se autodeterminou lá, falou que a Transp não representa ela, e a ANSAL quer cobrar 3,64 dos moradores, das pessoas de Juiz de Fora, para andar de ônibus, naqueles lixos que eles estão comprando. Vocês desculpem a grosseria do falar, mas é lixo. É lixo. Quem é que vai andar naquilo? As pessoas andam porque precisam. Os ônibus são uma vergonha. Vou dar exemplo. Porque eu tenho muitos problemas, como eu sou presidente de bairro, então as pessoas ficam me procurando para reclamar. É normal, sou secretário, os vereadores sempre tem reclamação. Por aí mesmo eu reclamei com o Jorge, com o Ari, de algumas coisas, então isso é normal. O que acontece? Um dia um morador reclamou comigo que na porta do ônibus tinha um friso, que quando a mãe dele desceu, a mãe dele caiu e machucou. E aí eu falei assim, agora eles já devem ter trocado o ônibus. Pois 3 dias depois o friso estava lá solto. Parece que não tem uma manutenção rígida. Parece que eles não querem saber, nós já ganhamos, agora vai ser assim, pronto, acabou. O meu questionamento é só esse, secretário. No que se refere a atendimento a seta, essas coisas todas, eu não posso reclamar. Tudo que a gente pleiteia lá, graças a Deus, dentro da medida possível, nós temos êxito. O senhor sabe disso. Só que os ônibus, as empresas, elas estão, no dito popular, bruto, estão sacaneando demais. Isso é sacanagem com as pessoas. As pessoas não podem andar nesses ônibus assim, não. Entendeu? Então, assim, a minha solicitação, até para os vereadores, é ver se arruma um mecanismo dentro, ou fazer um projeto de lei, que obrigue as empresas a comprarem, a partir de já, os ônibus, baseado naquilo que os mais novos têm. Por exemplo, os carros 2017, o que eles têm? É a suspensão, esse, aquilo, tudo que tiver no mais novo, tem que ter no mais antigo, porque aí não se perde na qualidade do serviço prestado e ninguém vai poder questionar o aumento da passagem. E só mais uma coisa, se possível, quando for marcar uma reunião dessa, assim, só rapidinho, tá, presidente? Uma reunião dessa, marcando um horário que dá para todo mundo vir, porque 9 horas da manhã está todo mundo indo trabalhar, pô. Só isso, obrigado. Nós agradecemos ao Juliano. Passamos a palavra ao Luiz Carlos Barbosa, Pardal, representando a Associação de Moradores do Parque das Águas. Bom dia, senhor presidente, excelentíssimo senhor secretário de Transporte, demais membros desta casa, senhores vereadores, o meu cordial bom dia. A pouca plateia, porque isso é um assunto que devia estar essa plateia aqui cheia, porque eles chegam dentro das associações, eles só sabem levar reclamações para a gente que lidera os movimentos de bairros.
Senhor presidente, quanto ao tocante à planilha efetuada pelos técnicos da Secretaria de Transporte, há mais de 30 anos eu sempre participei em cadeira lá dentro, e depois, nos anos para cá, eu não quis mais participar, porque não se questiona a qualidade técnica daqueles serventuários daquele departamento de transporte da cidade. Não vou questionar sobre o que já foi falado aqui pelo primeiro, segundo, terceiro palestrante aqui, pelo seguinte: eu gostaria de chamar somente a atenção do senhor secretário de Transporte sobre o seguinte: era praxe, nessa cidade fora a qual eu convivo já há 40 anos, que todo prefeito, quando chegava uma planilha de custo para que ele avaliasse o valor de passagem, ele cumpria o que determina até a lei municipal, aonde nós, quando entrarmos a um ônibus para pagar nossa passagem, então consta dentro da lei o seguinte, que na falta de troco pague-se o menor valor arredondado. Então está se falando sobre o consórcio, que a gente sabe do problema todo, os vereadores sabem, a cidade sabe, o secretário de Transporte sabe. Nós não temos hoje material humano dentro da própria secretaria responsável para fiscalizar, que sabemos da necessidade financeira que o município atravessa, o país atravessa, e com isso nós não temos material humano para jogarmos na rua para poder coibir os abusos que são constantemente dentro do transporte coletivo em Juiz de Fora. Vou atenar para o seguinte: vejam, senhores, se o senhor prefeito decretar esse valor de R$ 3,35, vamos pensar no profissional que trabalha lá como cobrador, a dificuldade de dinheiro para ele poder dar um troco. A dificuldade que é desses R$ 3,35, um aumento de 25 centavos, se fizermos a conta hoje de 300 a 400 mil passageiros dia na cidade, é um valor bem significado para as empresas. Eu gostaria de chamar a atenção, senhores vereadores, os senhores têm o poder de negociar dentro da própria planilha a redução para que facilite a vida do trabalhador do transporte coletivo, do valor dos R$ 3,35. Não se acha moeda no mercado, os mercados estão fazendo hoje campanhas para conseguirem moedas, não estão conseguindo. Então, senhor secretário, eu acho que o excelentíssimo senhor prefeito, ao qual tenho uma grande admiração, por vários vereadores dessa casa, que estou sempre aqui, a Cetra sempre me atendeu, sabemos das dificuldades que ela tem com o grupo dela de pessoas para trabalharem, porque o que vem acontecendo na cidade são, quando há, como essa semana agora, um feriado prolongado, final de semana, que sabem que a Secretaria de Transporte não tem o telefone 24 horas para uma reclamação, porque eu estou sofrendo isso dentro da minha comunidade Parque das Águas, porque está quebrando muito carro, não vou ocupar, entendeu? Nem a empresa, por causa dessas sucatas que estão rodando, sim, que a gente sabe que são obrigados, às vezes, a trocar ônibus, mas também devido à qualidade de asfalto que nós temos na cidade. Então, nós temos que olhar esse lado também, essa chuvarada, época de chuva, muito buraco, quebrando muito carro, e com isso atrasa-se uma viagem dentro de um bairro. Eu sou servido por 4 ônibus da linha 601 e 2 ônibus da linha 636, a qual, quando reivindicamos, na época ainda era o subsecretário de Transporte, o senhor Mauro Branco, doutor Rodrigo, sempre atendeu a nossa comunidade dentro das condições que a prefeitura exige. Então, senhor líder do governo, eu gostaria que o senhor levasse essa reivindicação ao excelentíssimo senhor prefeito, para que ele dê uma olhada sobre o valor que foi apontado pela planilha, porque não se questiona a competência técnica dos senhores técnicos da Cetra e o senhor Rodrigo Tortoriello, que já está esse tempo todinho lá à frente da secretaria, mas olhar também o lado, tanto nosso do usuário, como do profissional que está lá também trabalhando. E vamos ver se agora, com essas mudanças agora, se o nosso município consegue uma maior verba para que possamos agora fazer uma melhor captação até de funcionários lá da Cetra, que ela tem dificuldade, para que a gente possa fiscalizar mais aos finais de semana, aonde vem acontecendo o maior tipo de problema dentro do transporte coletivo. Um bom dia a todos. Nós agradecemos ao Pardal. Passamos a palavra ao Felipe de Souza Brito, coletivo de secundaristas, todas as vozes. Senhor presidente, senhor secretário,
Senhora vereadora, senhores vereadores, bom dia. A todos os demais presentes. Bom, há exatamente 1 ano e 1 mês, nós estávamos aqui nesta Câmara para debater esse tema, né? O aumento da tarifa. Bom, a gente vem vendo aí que o transporte público de Juiz de Fora, ele é precário, né? Ele não é de uma total qualidade igual os companheiros aqui que já falou, né? Que nós temos um transporte público que não é acessível a todos, a gente sabe disso, que não é acessível a todos. E, bom, para nós estudantes secundaristas, é mais difícil ainda, porque a maioria, né, dos trabalhadores, né, dos pais, trabalhadores, não tem um salário bom, a gente já vem vendo aí, não tem um salário bom. Como que os pais vão arcar com o preço da passagem para os estudantes ir até o seu local de estudo, né? Até mesmo para a cultura também, né? E aí fica assim, a Câmara fala que não aprova, o Conselho fala que não aprova, e a gente fica sem saber quem aprova, né? Então, a gente joga o pepino na mão de vocês para vocês estar vendo isso, porque eu acho que vocês têm uma capacidade de estar indo contra esse aumento de passagem. Eu vejo que, se um decreto, se vai decretar aí esse preço de passagem para estar aumentando, eu acho que a Prefeitura pode nos oferecer também a meia passagem. Por que não oferecer uma meia passagem para os estudantes secundaristas, né, para os estudantes do Estado? Porque nós temos aí estudantes do município que recebem o passe livre. E isso sai do bolso do trabalhador, sai do bolso do trabalhador. Né? Por que nós, estudantes do Estado, não recebemos também? Os estudantes das universidades não recebem. Eu fiz aqui um cálculo que o estudante que paga 2 passagens por dia, ao final do mês ele vai ter um custo de R$ 167. Como que um estudante secundarista de uma família precária vai arcar com esse valor? Sendo que o pai tem que sair para trabalhar todos os dias, tem que colocar um alimento dentro de casa, ainda tem que arcar com os custos dos estudantes para ir até a escola. Isso de um estudante. Imagina ele ter que arcar com 2, 3 filhos para ir até a escola. Gente, não é cabível esse preço para o bolso do trabalhador, não é cabível esse preço, porque a gente não tem um transporte de qualidade. Numa cidade tão pequena que nem essa, a gente está debatendo mais uma vez esse preço de passagem. Mais um ano, a gente está aí debatendo esse preço de passagem. Agora, o estudante que tem que pegar 2 ônibus por dia, como já foi citado aqui, o estudante da universidade que mora na Zona Norte tem que parar na universidade. Né? Tem a linha 755, que ele não faz totalmente a Zona Norte, ele pega só a avenida principal e vai para a universidade. Esse estudante ele vai ter o quê? Esse ônibus ele só anda cheio, o 755 só anda cheio. O único horário que ele não anda cheio é na parte da noite, ali, no finalzinho da noite, ele não anda cheio. Esse estudante que vai ter que pagar 4 passagens por dia, ele vai ter um preço, né, de custo no valor de R$ 335. Olha só, um estudante da universidade, que ele vai ter que arcar com esse preço de R$ 335, mais o que ele gasta dentro da universidade, que é com xerox, que é com isso, que é com aquilo e aquilo outro. Então, assim, a gente queria também colocar na mão de vocês, vereadores, para estar criando alguns projetos para estar beneficiando a gente. Se vai aumentar a passagem, tá, aumenta, mas vão beneficiar a população também. Eu acho que não fica um peso no bolso do trabalhador se o filho dele está pagando uma meia passagem. Né? Até mesmo o passe livre, que é um direito dos estudantes receberem um passe livre, e muitas das vezes, muitos municípios não dão esse privilégio para os estudantes. Né? Então, esse aqui a minha tristeza com isso, né? de como a gente vai arcar com isso mesmo. Obrigado. Nós agradecemos. Passamos a palavra agora ao Wagner, presidente do Sindicato dos Rodoviários. Bom dia, senhor presidente, vereadores, a vereadora Ana, ao secretário de Transporte, aos presidentes do bairro e aos públicos presentes. Eu gostaria aqui de relatar, o presidente do bairro, Ari, eu acho que a gente não pode generalizar de uma maneira geral, falar que todos os trabalhadores estão puxando uma carroça aí na rua. Tá certo, nós sabemos que toda profissão tem os bons profissionais e tem os más profissionais. Eu, como presidente do sindicato e representante da categoria, então eu tenho que defender
o bom trabalho que nós temos no transporte coletivo. Lógico, nós sabemos que talvez tenha más profissionais, mas eles têm que ser chamados e ser corrigidos se tem um mau profissional, porque uma laranja podre no meio de um montante, ela não pode estragar todo o restante. Então, nós não podemos generalizar os bons profissionais, às vezes por causa de um, estragar todo o demais. Então, eu pedi a palavra para poder defender a parte dos bons profissionais, que se nós generalizar, então nós vamos estragar um todo. Os bons vão se tornar maus. Então, nós temos que elogiar os bons. Lógico que nós não podemos defender um mau profissional. Nós temos ou corrigir ou eliminar ele para que não estrague os demais. Eu pedi a palavra aqui para poder defender os bons profissionais que nós temos. Lógico, se tem algum mau profissional, então ele tem que ser enquadrado, ou ele se torna bom, ou ele vai ser eliminado dos demais. E também, em relação a corte de horário de ônibus, nós não vimos aí assim, nós até foi reajustado aí uns horários, foi colocado, funcionou, acho que 2 ou 3 dias que rodaram, não teve perca de viagens. E nós vem lutando para que esses horários sejam fracionados nos pontos finais, melhore os horários. Se melhorar esse horário, não vai ter perca de viagem, e o trabalhador que usa o transporte coletivo, eu tenho certeza disso, porque eu sou do transporte, eu sou motorista há mais de 20 anos. Eu estou no transporte há 27 anos. Quando você dá condição para o motorista trabalhar e cumprir o horário, o passageiro vai poder contar com aquele horário que o ônibus vai passar no horário certo. Então, se ele puder contar com aquele horário, eu tenho certeza que melhora o transporte e melhora para o usuário do transporte também. Eu não estou aqui defendendo a minha classe, mas eu só estou defendendo o que pode melhorar. Hoje o motorista não consegue nem parar para poder fazer um lanche e nem para poder ir no banheiro, porque tem um horário que está estrangulado. Nós precisamos de fracionar esses horários. Nós vem pedindo constantemente. E nós pedimos a compreensão dos presidentes do bairro, que nós entramos num consenso. Nós temos que discutir isso, porque eu, como trabalhador, trabalho no transporte há muitos anos, eu sei do que eu estou falando, gente. Não adianta, às vezes, você falar assim, porque eu quero mais horário, mas às vezes você tem muito horário, mas está lá um ônibus andando atrás do outro. Não vai estar resolvendo o problema do usuário do transporte. Agora, se tiver um ônibus que passa de 15, ou 10, ou 20, mas que ele passe de 10 em 10 minutos, ou de 15 em 15 minutos, ele vai estar atendendo o usuário do transporte. Agora, se não tiver isso, não adianta. Então, nós precisamos de flexibilizar o horário para poder dar condição para o motorista trabalhar e para o usuário do transporte poder contar com aquele horário. Beleza, gente? Eu agradeço aqui o espaço. Muito obrigado, gente. Nós que agradecemos ao Wagner. Nós vamos passar a palavra para os vereadores inscritos. Primeiro vereador inscrito, vereador Betão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner. É que o vereador Betão caminha até a tribuna. Nós podemos ver aqui hoje, secretário, que aquilo que nós vem falando há bastante tempo continua. Foi colocado pelo Vitor aqui sobre o ônibus da região Nordeste, que não atende os moradores da região Nordeste até a Universidade Federal, com as áreas hospitalar. Quer dizer, nós temos um reajuste e, ao mesmo tempo, esse serviço não está atendendo a população. Então, o que nós lamentamos aqui nessa manhã e o que o pessoal relata, que nós podemos ver, é a qualidade dos ônibus. Um ônibus que, às vezes, está chovendo dentro dos ônibus, um ônibus que vem de outras cidades, que já deram o que tinha de dar lá, e vem para cá para poder prestar mais serviço aqui, sendo que esses ônibus não estão tendo essa qualidade. Isso precisa realmente... Então, o que eu percebi no depoimento da população que aqui se expressou, que parece que até não são tão contra o aumento da passagem, mas sim pela qualidade. Então, essa qualidade está muito precária. Então, nós precisamos ver isso, apesar de eu sou favorável que o preço da passagem tinha que ser quase que simbólico para que as pessoas deixem seu carro em casa e possam usar o transporte público, mas esse valor teria que ser mais acessível. Com a palavra, vereador Betão.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, trabalhadores da Câmara e telespectadores da TV Câmara. Sempre que a gente vem para essa audiência, eu gosto de lembrar duas coisas. Primeiro que, efetivamente, os vereadores e as vereadoras aqui não votam aumento de passagem. Isso tem que deixar bem claro, porque normalmente as pessoas chegam achando que nós vamos votar aqui um aumento da passagem, ou a gente sai na rua, na hora que a passagem aumentou, o pessoal cobra da gente, né? Então, isso foi uma lei, foi criada aqui na Câmara por um ex-vereador e que introduziu essa discussão aqui, como também o aumento, né, das tarifas no táxi, né? Segunda questão que eu sempre gosto de lembrar é que empresário de ônibus, empresa de ônibus é o melhor negócio do mundo, porque tudo é calculado e jogado nas costas de quem paga as tarifas. Então, quando a gente está falando de meio passe estudantil, está distribuindo nos demais. É o passe livre para o idoso, está distribuindo para os demais, né? A empresa não paga nada, né? Ela tem um lucro e dali não sai absolutamente nada. Tudo é mantido dessa forma. E me perdoem aqui as lideranças dos bairros, aqui os vereadores, mas eu não estou entendendo que esse reajuste aqui seja um reajuste justo. Ele está dando quase mais de 8% de reajuste, contra uma inflação de 4,2%, 4,8%, que eu não sei se aparece nesse cálculo, nesse monstrengo dessa fórmula que foi apresentada aqui. Mas o reajuste é muito superior à inflação. E isso não está sendo observado. Então, o reajuste já não é justo. Agora, um reajuste muito acima da inflação, 100% acima da inflação, não tem justeza nenhuma nisso. Mas eu queria questionar aqui também, senhor presidente, secretário de transporte, eu acabei não cumprimentando, então faço agora, é que no regulamento sobre ICMS da Secretaria Estadual da Fazenda, no anexo 4, no item 75, eu vou pegar aqui no meu celular, que eu copiei ele aqui, eu estou aprendendo a fazer isso, presidente. Ele trata a saída de óleo diesel em operação interna promovida por distribuidora de combustíveis credenciada, assim entendida aquela relacionada pela Secretaria de Estado da Fazenda, que está no endereço eletrônico dele, com destino ao prestador de serviço de transporte rodoviário público passageiro. Observadas as seguintes reduções. Então, trata da redução do ICMS sobre o preço do combustível. Para operação realizada de 1º de janeiro a 30 de julho de 2018, 73,33% de redução. Para operação realizada de 1º de julho a 9 de agosto de 2018, 80% de redução. E para operação realizada a partir de 10 de agosto de 2018, 100% de redução. Mas aí, essa operação, as operações realizadas a partir de 1º de julho e a partir de 1º de janeiro de 2019, tem um condicionador previsto, que seria a redução da tarifa cobrada do usuário de serviço de transporte rodoviário público de passageiros, correspondente ao valor da redução de base de cálculo usufruída ou a compensação com eventual aumento justificado na estrutura de custos. A concessão ao prestador de serviço de transporte político de passageiro de regime especial de competência titular, e aí vai por aí afora. Então, a pergunta que fica aqui é se essa redução, né, das tarifas de ICMS, que estão previstas aqui no regulamento da Secretaria Estadual da Fazenda, estão sendo observadas nesse cálculo que está sendo apresentado aqui pela CETRA, né? Então, nós gostaríamos que o senhor desse para a gente um parecer sobre isso, e como que nós podemos fazer, inclusive, para que esse reajuste, né, muito superior à inflação, não seja aplicado aqui no município de Juiz de Fora. Obrigado, senhor presidente. Nós agradecemos ao vereador Betão. Passamos a palavra ao vereador Sargento Melo. Bom dia, senhor presidente, senhor secretário, senhoras e senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, funcionários da Casa, telespectadores da TV Câmara e ouvintes da Rádio Câmara. Nós
ano passado, né, Ari? Não lembro a data correta, foi esse ano. Nós iniciamos uns trabalhos a respeito, com as comunidades, a respeito do transporte público em Juiz de Fora. Devido às dificuldades, a gente entende, das lideranças comunitárias, de se fazer pesquisa, porque demanda de tempo, tem que estar parado lá no ponto de ônibus, isso foi o que foi tratado entre nós, entre as reuniões, e foi deliberado assim entre as pessoas presentes a respeito, para verificar se realmente aquilo que consta lá, que chega para você, né, é realmente o que está chegando lá. Então, nós tentamos usar da isenção de não colocar a própria CETRA e a empresa para nos trazer essa informação de horários. Então, nós solicitamos a cada líder que arrumasse as pessoas que pudessem nos ajudar nessa pesquisa. Nós conseguimos receber somente... participaram a média aí de 10 a 15, né, pessoas, mais ou menos, né, de representantes de bairro que vieram. Desses 300 que existem em Juiz de Fora, só vieram esses, os interessados. Porém, essa dificuldade só me entregaram 3 até agora. Então, nós estamos aguardando um pouco mais. A gente sabe que essa época de política é meio complicada. Mas o que chega para nós, nesse tempo que eu tenho trabalhado, por parte, eu vou falar por partes, tá, gente? Não é defesa de ninguém. A gente tenta trazer um consenso e tenta trazer um denominador comum. Porque eu tenho visto que o Conselho Municipal de Transportes não faz reunião. Não existe a reunião. 2017 falou 5, né? Esse ano não está no site. Não conseguiu houver reunião para tratar disso. Então, é uma coisa que precisa ser corrigida, sabe, secretário? Nós precisamos ter esse conselho funcionando. A gente tem que receber as pessoas as reclamações. Isso tem que chegar mais... Já chega para o senhor, eu já sei o trabalho que o senhor faz. Mas esse conselho tem que funcionar, senão não há necessidade dele existir. Não é isso? Até porque eu tenho que pegar essas demandas e levar para o senhor nesse conselho, a qual eu estou fazendo parte agora. Aí é o seguinte, vamos iniciar da parte patronal. Ponto de vista da parte patronal. A população quer um ônibus melhor, mas nós temos umas ruas terríveis, cheias de buraco. Sabendo da dificuldade da prefeitura em manter esse serviço, haja visto o atraso dos impostos que deveriam bater na conta do município. A gente entende. Então, coloque-se o ônibus lá, com um mês ele já está igual uma carroça, igual o pessoal fica falando. E a verdade tem que ser dita. Isso acontece no carro da gente. O carro está lá direitinho. Quando você começa a andar num bairro esburacado, daqui a pouco está cheio de barulhinho. Aí você fica parando o carro para saber onde está esse barulho. Que barulho é esse? Que grilo é esse que está dentro do meu carro? Você imagina um ônibus daquele cheio de lata. Então, temos que ver essa situação. Sobre os funcionários. Nós estivemos trabalhando e conversando. Os funcionários também estão com dificuldade de cumprir os seus horários. Não é isso? Um trânsito caótico em certos horários. Alguém que vai ter que se desgastar politicamente nessa cidade para se verificar onde vai o ônibus de lugar tal, onde vai para o outro, porque passar na Rio Branco, na Getúlio Vargas, em certos horários, o funcionário sofre dentro daquele ônibus ali e chega no bairro dele, a população cobra dele. Eu presenciei esse fato. Eu estive lá para ver. Eu não estou falando que o pessoal me comentou, não. Foi uma das pesquisas que nós fizemos nos bairros. O motorista chega lá já estressado e a pessoa que estava esperando mais de 1 hora no ponto quer bater nele. Então, você tem que avaliar, não é isso? Você vai pedir calma para aquela pessoa, ficou 1 hora lá no ponto de ônibus. Aí o motorista também tem culpa. Então, é o que eu vi lá na ponta da linha. É essa dificuldade. Tem que se diminuir horários? Tem. Mas qual vai ser o lucro desse para a população? Qual vai ser a melhora disso? Não houve melhora no transporte. Vamos diminuir o horário para ajudar, sim, os funcionários do transporte público. Eles precisam de ir no banheiro. Tem lugar que nem banheiro tem. Por incrível que pareça. Se o bar estiver fechado, ele está enrolado. Se o dono do bar passar mal, ele não tem onde fazer as necessidades dele fisiológicas. Então, isso tem que ser avaliado. Não tem como parar? Peço mais 2 minutos. Agora, vamos nas maiores reclamações que chegam para a gente da população.
Limpeza. Coisa tão simples, a limpeza. O pessoal está reclamando, os ônibus estão sujos. Não é possível que um ônibus saia da garagem de manhã, sujo e ninguém vê. Quem que é o funcionário fiscalista dentro da empresa? Não tem um funcionário que fiscaliza isso lá? Aí o cara tem que sair de manhã para trabalhar dentro do ônibus sujo. Nem isso o cara pode cuidar de uma limpeza, uma coisa tão simples. Horários. Entre 17 e 19 horas. Impossível do cidadão chegar em casa. Então é o desgaste que eu falo para o senhor. Nós temos que ter um desgaste político e saber para onde o ônibus vai passar, para todo mundo trabalhar tranquilo, para a população não ficar nervosa. É claro que vai ter um desgaste, que a população vai reclamar, às vezes um itinerário vai mudar, mas nós temos que sentar e conversar isso. Nas reuniões a gente verifica essa situação. Isso tem que sentar e ser conversado. Internet. Para que fez internet se não funciona? Tira aquilo lá e põe outra coisa melhor então. Porque do jeito que está não adianta nada ficar falando que tem e ficar recebendo 50 mil reclamações no nosso gabinete que isso não funciona. Então traz outra melhoria em troca daquilo. Não vai ter internet não, põe outra coisa lá. Agora aumenta a passagem, tudo bem, é real, é um preço real, tudo bem. Mas temos que melhorar esse transporte público. Isso não é de hoje. Quantas audiências públicas nós vamos ter que fazer nessa casa para isso ser melhorado? Tem que ter as reuniões do conselho para resolver isso. Esse horário, toda hora, eu já estou cansado de ouvir o povo chegar aqui e reclamar de horário de audiência pública. Até quando vamos ficar tomando isso aqui nessa casa? Nós temos que resolver isso. Se o transporte público é para ser resolvido, tem que ser de noite. Não pode ser feito 9 horas da manhã, não. Hein? Tem que ser à noite. Toda audiência pública é a mesma coisa, a gente fica tomando isso aí. Nós precisamos sentar e verificar isso aqui nessa casa também. Muito obrigado. Nós agradecemos ao Melo. Passamos a palavra ao vereador Zé Márcio, depois o vereador Vandes Castelar. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos assiste, acabou que essa audiência que seria para fazer uma prestação de contas do questão do reajuste, ela se tornou uma audiência pública para discutir de forma ampla e geral, não só o transporte coletivo público, mas também a mobilidade urbana. Ótimo que a gente tenha a gente possa ampliar essa discussão. A Comissão de Urbanismo tem se manifestado em defender principalmente o valor que seja o correto, justo para o usuário. Os consórcios, apresentam um valor de tarifa, depois corrige, dizendo que o primeiro estava errado, o outro apresenta outro valor. Quer dizer, a posição da Comissão de Urbanismo, dos nossos vereadores, é sempre defender e garantir que tenha o usuário o custo justo. São várias pontas que participam desse processo. O usuário, o prestador de serviço, o trabalhador, que é o motorista, o cobrador, o poder público. Então, alinhar todas essas pontas é complicado, mas é necessário e a gente tem que insistir nisso. Essa casa tem várias pautas que tratam sobre mobilidade urbana, sobre transporte público. Vou dar um exemplo para os senhores. Estou vendo ali o Zé Paulo, que é do Sindicato dos Táxis, como o Aparecido também. Nós temos aqui, vereador Pardal sabe, uma mensagem que trata da regulamentação de Uber. A quantidade a mais de Uber no município influencia no transporte coletivo. Nós temos que ofertar para a população um bom serviço, mas ao mesmo tempo que teremos mais usuários de Uber, nós vamos ter menos usuário de ônibus, nós vamos ter o rateio do custo da passagem por um público menor. Ao mesmo tempo, temos que defender o interesse do taxista. São famílias que vivem disso, há anos defendem a sua pauta e agora tem esse embate. Então, são várias questões. O buraco é bem mais embaixo do que só o aumento de tarifa. As SPM estão aqui, estão relatando, testemunhando a questão da qualidade, questão de ônibus que permita o acesso de vários pontos da cidade ao FJF, é necessário sim. O estudo já está difícil, o acesso à universidade em outras formas está difícil, o acesso, então, físico não pode se tornar pior ainda. Outra questão que tem que ser levantada aqui, questão, por exemplo, de segurança, que influencia também em vários trajetos. O vereador Melo lembrou bem, questão da segurança influencia em determinados trajetos em que o passageiro não quer ir, o próprio trabalhador se sente inseguro, não quer ir. Os valores do óleo diesel, que impactam em torno de 70%, o óleo diesel mais 70% do preço da tarifa. Então, vereador Sargento Melo,
O senhor, vereador Marlon, puxou com muito sucesso uma discussão sobre o projeto Minha Casa Minha Vida, a sua implantação nesse município. Eu acho que está na hora da gente criar uma comissão, a nossa própria comissão de urbanismo, propor uma discussão constante sobre esse tema aqui. Ouvir todas essas pontas, fechar todas essas questões, para que a gente possa avançar. Pelo que eu percebo, no próximo ano, 2019, quiçá 2020, nós vamos ter muita discussão sobre a questão do transporte público que é ofertado no nosso município. E a gente não pode fugir dessa responsabilidade. Nós não podemos nos omitir de forma alguma. Tem sido assim até hoje, e nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que estar à frente dessa discussão. Vereador Sargento Melo e outros questionam também, por exemplo, existem algumas questões que nos parecem simples. Por exemplo, a Avenida Getúlio Vargas. Ela hoje não é boa para o pedestre, porque ele não tem calçada suficiente para ele caminhar, não é boa para o usuário de automóvel particular, porque ele não consegue ali ter o tráfego que flua com a necessidade que ele precisa, não atende ao transporte coletivo também. Eu acho que já chegou a hora da gente ter algumas medidas, a gente conversa muito com o secretário Rodrigo Tortoriello, ele tem consciência disso, algumas medidas mais radicais. A Avenida Getúlio Vargas, hoje, ela tem que ficar, se não toda, pelo menos parte dela, exclusiva para o transporte coletivo público, para que a gente possa ter uma maior fluidez e aumentar as áreas de calçadas. Não adianta a gente ter ali uma avenida que é igual pato, não anda direito, não nada direito e não voa direito. Não atende ao pedestre, não atende ao automóvel particular, nem ao transporte coletivo. Isso depende de recursos? Depende, que a prefeitura hoje a gente sabe que não tem. Mas que a gente possa viabilizar esses recursos para também fazer essas melhorias estruturais, melhorando a qualidade do transporte público, ofertando melhor qualidade ao cidadão. Obrigado, eram essas as nossas manifestações. Pela ordem, Sargento Melo, depois com a palavra, vereador Wanderson Castelar. É porque eu estava sem óculos, aí eu escrevi tanta coisa que eu cheguei lá em cima sem óculos, eu acabei não conseguindo ler. Sobre abrigos, secretário. Eu visitei alguns locais também, principalmente o bairro Santa Paula, lá em cima, na parte de cima, lá onde tem um empreendimento Minha Casa Minha Vida. O local, quando eu cheguei, ele estava chovendo e o povo esperando na chuva. E eu fiz esse pedido já ano passado. E o local continua sem. Hein? Lá em cima é o Vivendas da Serra. Parque, tem outros bairros, por exemplo, Alto Eldorado, eu fiz o pedido também de abrigo, porque os ônibus têm essa dificuldade está serenando, eles estão com sol, estão lá no tempo. Então, eu queria saber como é que funciona isso realmente dos abrigos. Esses pedidos que a gente faz, se realmente, qual a quantidade que isso é feito por mês, não é isso? Será que tem essa manutenção realmente? É isso que eu preciso saber, porque a dificuldade está tremenda nessa situação. Com a palavra, vereador Wanderson Castelar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Betão. Uma pergunta que eu esqueci de fazer ali da tribuna. O cálculo, segundo aquela fórmula, chegaria a 3,31. Foi arredondado para 3,35. 3,33. 3,33? E 5. 3,33 e 1. 3,33 e 1. Ok, então. Obrigado. Com a palavra, vereador Wanderson Castelar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha aqui, número expressivo, meus cumprimentos, meu bom dia. Aqueles que nos acompanham de casa também, as nossas saudações. Olha, ontem, na condição de representante dessa casa no Conselho de Transportes, cumprimentar também nosso secretário, eu pude acompanhar a exposição que foi apresentada aqui no início dessa audiência. E acompanhei, naturalmente, depois a discussão que seguiu no Conselho. No que diz respeito à aplicação dessa fórmula, o vereador Wagner me interpelou aqui sobre as possibilidades do Conselho, por exemplo, aprovar um outro valor, né? Em tese, pela legislação, o Conselho
poderia fazê-lo, não é? Só que hoje existe um contrato de prestação de serviço com os consórcios, né? E esse contrato, de certa forma, baliza o índice de reajuste, não é? E, naturalmente, nós tivemos, ao longo do período, reajuste também dos preços, né? De óleo diesel, da mão de obra, etc., etc. Ou seja, na verdade, o Conselho, assim como nós todos, ficamos reféns, por assim dizer, de uma estrutura de cálculo tarifário definida em contrato, não é? Ou seja, ela funciona como um gatilho que nos engessa, digamos, no que diz respeito à tarifa. Agora, isso dito assim, somente falando dessa dinâmica de reajuste. Nós podemos e devemos, este que é o desafio dessa casa, da própria administração, e do sistema como um todo, aí, incluindo usuários de um lado e empresários de outro, pensar formas de tornar o sistema de transporte público mais competitivo. Isso passa, naturalmente, pela melhoria da qualidade, mas passa também pela diminuição, por assim dizer, da tarifa. Porque, quanto maior a tarifa, independente se é justa ou não, do ponto de vista estritamente matemático ou financeiro, menos pessoas vão utilizar o transporte coletivo, né? E menos pessoas utilizando o transporte coletivo significa que a tarifa vai aumentar, né? Porque o custo dele é praticamente o mesmo, sendo que tem menos pessoas o utilizando, né? Tem menos usuários financiando o transporte. Essa é a lógica, né? Com a qual nós estamos defrontados e precisamos enfrentar. Porque, não só com o advento do Uber, mas são outras modalidades também de deslocamento, e que é muito justo e correto que o município coloca à disposição dos usuários, né? A bicicleta é uma alternativa bastante razoável. Apesar da cidade ser muito acidentada, há trechos planos que permitiriam perfeitamente as pessoas se deslocarem com o uso da bicicleta, por exemplo, não é? Então, o tempo não permite, naturalmente, a gente aprofundar essa discussão naquilo que eu acho o mais importante nesse momento. Ontem foi apresentado pelo nosso colega de conselho, Jorge Ramos, a sugestão e foi aprovado, né, para que daqui a um mês, quanto muito, o conselho volte a se reunir para analisar o contrato, porque sem conhecer profundamente aquilo que está contratado entre o município e as empresas, fica difícil também o conselho buscar uma intervenção melhor, mais qualificada em relação a esse debate. Isso nós vamos fazer. Acho, inclusive, que devemos discutir nessa casa a mudança, já tinha falado isso há um ano atrás, mas sugiro, inclusive, que a Comissão de Urbanismo tome para si essa tarefa. Nós temos que modificar a lei que criou o Conselho Municipal. Com todo respeito aqui ao secretário, não é possível que o poder público presida sempre o Conselho. Isso rouba uma certa dinâmica, só concluindo, Excelência, proativa do Conselho. O Conselho não pode ser apenas um conjunto de pessoas que se reúne uma vez por ano para referendar uma planilha que não pode ser contestada, né? Quem vai contestar que 1 mais 1 é 2? Não é? Nós não podemos desinventar a matemática dessa forma, né? Então, o que eu advogo é isso, é um conselho ativo, com uma outra estrutura, uma estrutura de maior independência, sem nenhum tipo de censura ou de desconfiança em relação ao poder público. Mas o conselho precisa ser, de fato, apropriado
pelos usuários e também pelos empresários, que é uma maneira de legitimar toda e qualquer decisão que ele vier a tomar no que diz respeito à mudança dessa dinâmica. Nós somos fadados, é isso que eu quero dizer para concluir, nós somos fadados a ter um sistema público cada vez menos competitivo, né? E cada vez apontando para soluções individualistas. A bicicleta é uma solução individualista positiva, né? Mas o carro de passeio não me parece que seja a melhor opção, né? Nós sabemos todos os ônus que o aumento do número da frota circulando na cidade causa para a cidade como um todo, para a saúde pública, para o bolso daqueles que têm o transporte. Ou seja, há uma discussão aí profunda que tem que ser feita e tem que ser enfrentada já, né? Isso não é para amanhã. Era essa a minha contribuição. Agradeço aí a tolerância da mesa e a atenção de todos. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Pardal. Cumprimentar o secretário, cumprimentar os colegas vereadores, representantes das comunidades, cumprimentar também o vereador Sargento Melo, que também tem feito um trabalho em torno de buscar fazer essas adequações necessárias para atender toda a população de Juiz de Fora. Enfim, nós não temos muito o que falar sobre esse reajuste do nosso entendimento. Não tem como fugir de reajuste, lamentavelmente, que os empresários também têm as suas despesas. E é óbvio que nós ficamos menos tristes em função do que ficou definido ontem numa reunião lá na CETRA, com relação aos valores paramétricos, né? Que se diz que dá em torno de 8 pontos, alguma coisa nesse sentido, os gastos levantados, né? 7,45, sim. Então, acabou que se definiu que é o valor de 3,331, que arredondando para cima, porque passa a cada decimal ali, que naturalmente leva para cima. Muito menos pior do que se formos também levar em consideração o outro consórcio, né, que também tinha o entendimento que teria que fazer um reajuste de forma bem mais elevada, em torno de 3,64. Enfim, a população tem que pagar, lamentavelmente, que sempre cai sobre a população de ter que ter o reajuste. Eu acho até que normal também, em parte, mas de uma forma conforme está sendo conduzido, né? Se pudéssemos evitar, mas é fundamental, secretário, que todas as manifestações dos representantes de bairro que aqui estiveram, que estão ainda, possa ser feita uma cobrança um pouco maior sobre também a qualidade da prestação de serviço que está sendo feita. Só adentrando também em parte, nós temos aqui representantes do setor de táxis aqui da nossa cidade, foi feito também um processo licitatório, e esses senhores que aqui estão representados tiveram ali uma obrigatoriedade de apresentar um carro novo para poder continuar fazendo a prestação do serviço. Isso não feito, era perdido o direito de fazer a concessão da permissão de uso desses permissionários, se eu não estiver enganado. Ou seja, se declarou lá dias que teria que apresentar um carro novo, isso não feito, eles perdiam a condição de fazer a permissão. Se eu não estiver enganado, volto a repetir. Então, assim, dentro do que é possível, fazer com que as cobranças também sejam direcionadas para o lado empresarial, que sabemos também que tem as suas dificuldades, mas a forma que está sendo conduzida aí para melhorar a qualidade de vida é fundamental, né? Para que a gente possa, através da CETRA, achar um ponto de equilíbrio dentro daquilo que realmente a população de Juiz de Fora tanto precisa e merece. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o secretário Rodrigo Tortoriello. Bom, vou tentar resumir aqui a maioria dos comentários que foram feitos e tentar respondê-los para que a gente possa ser mais objetivo. Bom, com relação a uma coisa que foi dita, dos ajustes de horário, o vereador Melo tem feito um trabalho bastante relevante nesse sentido. O que a gente tem que deixar claro é que o quadro de horário de algumas linhas que foi feito há quase 10 anos, ele não consegue ser aplicado hoje. E que, na verdade, que o representante aqui do bairro falou que existem perdas de viagens, na verdade, essas perdas de viagens elas não ocorrem porque elas já não são feitas há muitos anos. O que precisa ser feito é uma adequação de um quadro de horário
de quase 10 anos de idade, onde prevê lá, vou chutar aqui um número, 10 viagens por dia. Hoje, por conta do trânsito, do excesso de carro, enfim, de uma série de novas condições, só são feitas 8, e a gente continua fingindo que a gente tem um quadro com 10 viagens. Então, é fisicamente impossível que o veículo vá e volte, o ônibus vá e volte, cumpra aquele quadro de horário, porque já não tem mais espaço na via para fazê-lo. Então, quando perdeu 1.000 viagens, 2.000 viagens, a gente tem que tomar cuidado para que a gente utilize a informação com correção. Então, as viagens já não são realizadas. Então, a redução da quilometragem já é considerada hoje, ela já não existe. E aí a gente entra num problema mais grave, que é o descumprimento de um acordo com o Ministério Público do Trabalho, que é para realizar o fracionamento do horário de descanso dos trabalhadores. Então, a gente tem que fazer essa adequação do quadro de horário para que o trabalhador tenha garantido no quadro de horário o seu direito de descansar, ir ao banheiro, fazer o seu lanche, ter a pausa de 5 a 10 minutos, dependendo da linha, para que ele possa ter esse descanso. O motorista de ônibus e o cobrador não são máquinas que ficam batendo e voltando no ponto final para vir ao centro. Eles têm ali que ter um descanso, como todos nós temos direito. Pausa para o cafezinho, a gente para conversar um pouquinho do nosso trabalho, isso também deve ser garantido ao trabalhador do transporte coletivo. E o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer, é essa adequação do quadro de horários. Então, agradeço ao Sargento Melo por a gente estar trabalhando em conjunto nisso, Melo. E aproveitando essa questão do quadro de horário, já vou entrar numa outra, que é o fato da gente precisar alterar algumas linhas e trazer algumas linhas que vão para a Zona Norte, trazer para a Avenida Brasil. Aproveitar que a gente implantou, ao longo desses anos, a mão única na Brasil, e que daqui a pouco a obra da Cesama, da despoluição do Paraibuna, ela vai ser encerrada. Nós vamos ter 3 faixas de cada lado da Avenida Brasil, e uma deve ser ocupada pelo transporte coletivo. E com isso a gente reduz o tempo de acesso à área central, utilizando a Praça da Estação. Desembarca na Avenida Brasil com Alfield e já tem acesso ao centro da cidade. Não precisa usar a parte da Rio Branco tão congestionada e a própria Avenida Getúlio Vargas, que muito bem citou o vereador Garotinho, que hoje necessita de uma adaptação que a gente não conseguiu fazer com a verba específica do PAC, que não foi concluído o processo. Então, são ajustes que a gente precisa da comunidade, precisa da sociedade, dos vereadores, porque a gente tem medidas que podem ser implantadas. Mas se a sociedade não trabalhar em conjunto conosco, a gente já implantou uma linha e a própria comunidade falou, não, eu não quero ir para a Avenida Brasil. Isso é discriminação. Não é. O que a gente tem que tentar fazer é aproveitar melhor os instrumentos e os insumos que a gente tem. A gente tem uma Avenida Brasil hoje que tem um outro comportamento. Então, a gente pode usar o corredor da Brasil para melhorar o atendimento, reduzir quilometragem, reduzir frota, enfim. Tem uma série de coisas, isso tudo reduz o custo do sistema de transportes. Tá? Com relação à qualidade, faz parte do contrato também uma pesquisa que a Prefeitura tem que contratar para verificar a qualidade. Essa pesquisa vai ser feita ao longo do mês de novembro. E a gente também tem os indicadores onde a gente faz a medição, e ontem, na reunião do Conselho, eu me comprometi com os conselheiros a gente colocar todas as informações no site, como tem sido feito uma praxe, desde o início do ex-prefeito Bruno Siqueira, colocar tudo transparente na internet. Então, todos os índices que a gente conseguir colocar e que não forem necessários investimentos de grande monta para poder organizar sistema, contratar software, se não tiver que fazer isso, será feito e colocado na internet o mais breve possível. Eu aviso aos senhores vereadores dessa colocação desses dados. Com relação à frota, cabe esclarecer que a gente tem uma frota hoje que ela tem 10 anos de idade máxima e 5 anos de idade média. Então tem que haver equilíbrio. Vamos supor, se todo mundo tivesse metade dos ônibus, 300 ônibus, vamos dizer, com 10 anos, os outros 300 teriam que ser 0. Ou a gente pode ir trazendo para o meio que os 600 ônibus teriam
5 anos de idade. Aí manteria a idade média de 5. Então, existem alguns veículos que vão estar mais velhos, sim, e outros que estão mais novos. A gente tem que trabalhar para aumentar a fiscalização. Já aqui, de público, me comprometo e, através de uma recomendação do prefeito Almas, me comprometo a intensificar a fiscalização nas ruas para que a qualidade dos veículos, a manutenção dos veículos seja melhor aplicada pelos consórcios. Então, esse é um compromisso assumido de público, da gente intensificar essa fiscalização. Eu acho que a gente passou por alguns itens aqui, questão de pagar 2 passagens, a gente tem um bilhete único para que as pessoas não precisem pagar 2 tarifas para o deslocamento. Tem lá no bilhete único um instrumento em que ela consegue pagar 1,5 tarifa, que é a relação atual, e permite que reduza o custo para essas áreas que não são atendidas por linhas diretas. A gente tem várias experiências nesse sentido. E é fundamental, e aí o vereador Castelar que tocou no assunto que a gente debateu ontem no Conselho, é fundamental que a gente busque formas alternativas de custeio para o transporte coletivo. Isso não é uma política que deva ser tratada só em Juiz de Fora, isso não é um assunto local, isso é um assunto, uma pauta nacional. Aproveitar que a gente tem uma mudança de governo, seja ela boa ou ruim, cada um, nós temos as nossas preferências, e eu acho que agora acabou a fase de preferência, acho que agora está na fase da gente buscar alguns ideais. Será que o novo Ministério das Cidades, a gente vai conseguir trabalhar, e isso é uma pauta do Fórum Nacional de Secretários, não estou falando aqui só por Juiz de Fora, estou falando por todos os secretários do Brasil, uma pauta do Fórum Nacional de Secretários que a gente tenha formas de custeio alternativas do que somente a tarifa. Que a tarifa está ficando alta para quem paga e pouca para quem recebe. E cada vez que a gente tira passageiros do sistema, como ela só é utilizada pelo número de pagantes, aumenta-se a tarifa, reduz o número de pagantes, aumenta a tarifa. Então, será que está na hora da gente entrar numa discussão de termos numa ponta, no limite, tarifa zero? E de onde vai vir a fonte de custeio para esse pagamento? A mesma coisa acontece com a questão dos estudantes. Não é dizer, o governo do Estado que não paga nem o que é obrigatório, Fundeb, não sei o quê, está devendo 150 milhões, basicamente, ao município de Juiz de Fora. Ele vai fazer repasse da gratuidade dos alunos do ensino público? Ele não está pagando o básico. Então, a gente tem que ter uma estrutura que seja coerente, não uma estrutura utópica, onde a gente fala, vamos dar gratuidade. Não existe a gratuidade pela gratuidade. Esse recurso tem que sair de algum lugar. Então, se a gente decidir aqui, Sociedade Juiz-Forana, que será a primeira cidade do Brasil a implantar um sistema de grande porte totalmente gratuito, de onde vai vir o recurso? Nós vamos cobrar uma taxa igual à taxa do lixo? Cada cidadão paga um percentual. Nós vamos utilizar a taxação do veículo particular para poder fazer, seja o pedágio urbano, que algumas cidades falam, seja a taxação das vagas de estacionamento, enfim, que caminho nós vamos encontrar para que o transporte individual, que causa o maior impedância para o transporte coletivo, ajude a reduzir o preço da tarifa? Como é que a gente vai trabalhar isso? Os aplicativos, será que eles não podem ser uma fonte de recurso para esse tipo de financiamento? Como isso tem que ser estudado. Não pode ser uma decisão tomada aqui, de rompante, e no momento onde a gente está tratando especificamente o aumento da tarifa. Mas eu acho que a sociedade precisa fazer esse debate, a gente precisa tratar desse assunto. Falei da Idade Média, da fiscalização. Com relação ao troco, que o Pardal, nosso amigo Pardal comentou aqui. Pardal, a gente sabe da dificuldade que vai gerar a questão do troco. O Pardal do... Não, foi outro Pardal.
Então, essa dificuldade ela é existente, mas não tem como a gente fazer, tomar uma decisão que vá contra o que está estabelecido. Uma alternativa que a gente propõe é a maior utilização do cartão. Quanto mais cartão tiver, menor dinheiro estará circulando dentro dos ônibus, reduz a questão de insegurança para os trabalhadores. Então, isso ajuda. Já tem uma alternativa que é a utilização do cartão. O que as empresas precisam melhorar é a facilidade ao acesso ao cartão, ter mais pontos de venda, ter outros locais, outras formas de pagamento. Desde que a gente arrume a fonte de custeio. Se o governo do Estado quiser pagar para os estudantes do Estado de Minas Gerais e Juiz de Fora, então temos um novo governador. Esse pleito tem que ser levado a ele. É porque não pode esse debate, o regimento não permite, mas só para dar uma pincelada sobre esse assunto. Então, qualquer gratuidade que seja inserida no sistema tem que ser apresentada à fonte de custeio. Tá? Com relação aos horários, eu já falei, da necessidade de reajuste. Eu acho que a audiência pública e a reunião do Conselho, apesar delas não serem decisivas com relação ao valor da passagem, elas são importantes para continuar dando transparência, explicação. Se não tivesse esse momento, a gente não estaria tendo essa oportunidade desse debate aqui, de eu ser questionado e poder responder a vocês algumas dúvidas que ainda persistam, não só sobre o cálculo, mas com relação à operação. Betão, com relação ao ICMS, algumas empresas não conseguiram aderir ainda, devido a questões burocráticas com a Secretaria de Fazenda. Quem aderiu mais recentemente, no mês de julho e agosto de 2018, se eu não me engano. Então, ainda nesse cálculo não está considerado, porque o período considerado foi de agosto a setembro do ano passado, e eles não obtiveram o benefício da redução. Então, para o próximo cálculo, quando já tiver estabelecido e definido na Secretaria de Fazenda esse recebimento, aí a gente passa a aplicar o redutor no preço do diesel apurado do site da ANP. A gente deduz o valor do ICMS. Tá? A gente já tem a previsão de utilização. Vereador Wagner, a questão dos acessos e de ônibus, a oferta de ônibus, a gente tem tentado estudar alternativas. De novo, a gente tem lá a questão do bilhete único, que ainda é uma alternativa que não é, talvez, aqui a desejada, mas é uma alternativa intermediária que possa tentar minimizar o problema. A revisão de horários, o vereador Mello, a gente já falou. Com relação ao Conselho, as reuniões do Conselho foram suspensas temporariamente, até que se resolvesse a questão da obrigatoriedade de se votar a planilha. Tá? Foi feita uma consulta à Procuradoria-Geral do município, onde foi respondido que o Conselho teria a soberania de escolher se queria votar ou não. E como se trata de uma questão contratual, eu concordo com os conselheiros do fato deles não faz cabimento votar. O que tem que fazer, o que o Conselho tem que fazer é uma fiscalização da aplicação, o acompanhamento da qualidade, da melhoria do serviço, enfim. As reuniões serão retomadas agora. A primeira foi ontem, a gente já está preparando uma para o mês que vem, que foi a pedido do próprio Jorge Ramos, um dos nossos conselheiros lá, e a gente está trabalhando para retomar essas reuniões. A instalação de abrigos, ela depende basicamente da autorização do proprietário do imóvel, onde o abrigo será instalado. Então, se é em frente a uma casa, o dono da casa tem que autorizar, e a gente não tem uma quantidade estabelecida, 10 por mês, 1 por mês, de acordo com a necessidade a gente vai implantando. Quando o proprietário autoriza, a gente não tem problema nenhum para poder implantá-lo. Então, se a gente tiver autorização do dono do imóvel, a gente implanta isso de forma, eu não sei especificamente sobre os dois que o senhor citou aqui, mas podemos resolvê-los
a qualquer hora. Os comentários do vereador Garotinho sobre alteração de rota, regulamentação, acho que são importantes. A gente precisa aprofundar essa questão da regulamentação dos aplicativos. E vereador Castelar, com relação à atividade do Conselho, a lei está lá, né, foi feito, a legislação foi mudada em 2015, 16, se não me engano, o regimento também está lá e a gente está disposto a debater. O secretário de Transporte não tem escolha, ele é o presidente do Conselho, então, se quiserem alterar, isso acho que deve ser levado ao Conselho e debatido internamente. E a questão do reajuste em si, a gente quer deixar claro que não é interesse do governo, não é interesse do prefeito Almas fazer reajuste de nada. Mas a gente tem reajuste de energia elétrica e não temos essa oportunidade de debate aqui. A gente tem reajuste de combustível e não temos essa oportunidade de debate aqui. A gente tem reajuste de diversas tarifas públicas, telefone, então, e não tem essa oportunidade. Então, eu acho que a gente está num caminho bastante salutar de ter a oportunidade de conversar e debater e estar disponível para esclarecer a população. Do quê? Pois é, respondi já. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wagner. Não, o secretário só não respondeu quanto aos ônibus que vêm de outras cidades, outros estados, que são já utilizados lá, parece que já deram o que tinha de dar e estão reaproveitando. Então, a gente vê que eles andam com placas de outros estados e de outras cidades. Enquanto o senhor falava aqui, eu recebi uma mensagem que gostaria de ouvir do senhor, do Executivo, principalmente do secretário, até um projeto que nós votamos recentemente aqui, do vereador Betão, que é da dupla função. O que o senhor tem a falar dessa situação da dupla função, do motorista ter que fazer o troco, fazer o serviço do cobrador? Isso é uma questão que foi muito debatida, nós fomos procurados por vários auxiliares de viagem, motorista, então a gente vê o pessoal de Sincerpa aqui. Eu gostaria também, se o senhor pudesse falar sobre essa situação. Só antes do Rodrigo falar, algum vereador vai querer fazer mais alguma pergunta, que já... Então podemos encerrar, então pela última fala do secretário, pode ser daqui da bancada mesmo. Tá. Com relação à questão da idade, vereador, eu citei a idade da frota permitida, até 10 anos. Não quer dizer... Hein? Pois é isso que eu falei também, que a gente vai intensificar a fiscalização para ver a qualidade desses veículos. Então, estando dentro da legislação, cumprindo o prazo de até 10 anos de uso, ele pode ser implantado. Não pode ser utilizado veículo emplacado em outros municípios. Às vezes ele chega aqui com placa de outro município e logo em seguida ele é emplacado no município de Juiz de Fora. É uma obrigação também que ele seja emplacado aqui. Tá? Mas a placa original, obviamente, é de onde ele foi emplacado a primeira vez. E com relação à dupla função. Esse debate é bastante relevante, a gente tem que aprofundá-lo. Eu acho que a gente não pode ser generalista. Por exemplo, o micro-ônibus que funciona no Dom Bosco, ele tem uma função alimentadora, onde as pessoas têm que utilizar o cartão eletrônico para poder ter todo o benefício, que ele pode integrar até 3 vezes. Né? É a primeira integração com uma linha alimentadora, e ainda tem o direito de buscar o bilhete único. Então, ele pode usar até 3 ônibus com o mesmo cartão utilizando. São lógicas diferentes. Eu acho que a gente não pode dizer que simplesmente a favor ou contra. Eu acho que tem situações lá em cima, por exemplo. Aquele modelo, ele deve operar com um custo menor, já que ele não tem uma tarifa específica para aquele serviço. Agora, também sou contra
por exemplo, a gente utilizar veículos de grande porte na Avenida Rio Branco, onde o maior problema nosso é o tempo de embarque e desembarque, a gente colocar o motorista para fazer também a cobrança da passagem. Eu acho que esse discurso não é simples a ponto de ser uma resposta única. Eu acho que casos e casos devem ser analisados, como o caso, os dois exemplos que eu utilizei. O Dom Bosco, eu acho que ele não necessita de ter o cobrador, e no caso da Rio Branco, a gente hoje precisa ter o cobrador. Então, eu acho que esse debate é importante e deve ser aprofundado. Mais uma pergunta. Nossa, é porque essa relação que eu citei, secretário, de um reajuste muito superior à inflação, quer dizer, quase 100% o valor da inflação, eu acho que essa questão não foi respondida. O reajuste da tarifa do ônibus, ele não está simplesmente atrelado a um índice inflacionário. Como a gente mostrou aqui, o preço do óleo diesel é um componente importante. O preço da mão de obra, o reajuste da mão de obra, que foi um dos menores de todos os pesos, o que a gente teve foi uma disparada de preço do diesel. O IGPDI, que é um índice inflacionário medido pela Fundação Getúlio Vargas, deu 9% nesse período. No mesmo período do cálculo. Então, dependendo do índice que é utilizado, a gente tem inflações diferentes, até porque cada índice ele tem uma cesta diferenciada. Então, não cabe fazer uma relação direta do índice inflacionário com a tarifa, assim como a energia elétrica. A energia elétrica tem bandeira, por exemplo, a questão da bandeira vermelha, R$ 5,00 adicionais a cada 100 kW, não tem uma relação direta com o índice inflacionário. A inflação, a cesta de inflação é medida de forma diferente do cálculo da tarifa. Presidente, só pela última vez, presidente, sem querer polemizar aqui. Pela ordem, vereador Betão. Então, eu acho que definitivamente, senhores vereadores e vereadores, nós temos que pensar, e a CETRA pensar, uma forma de rever esse cálculo. Eu não domino aquela fórmula. Talvez a família Ventura domine, né? Mas eu não domino aquela fórmula. Mas o fato é que os reajustes, normalmente, dos trabalhadores, tanto na prefeitura quanto dos trabalhadores rodoviários, né, ou qualquer outro tipo de trabalhador, se dá com base no reajuste da inflação. Né? E a passagem ela vai, se for garantido esse reajuste que está sendo proposto, vai ser o dobro da inflação. Então, nós temos um problema real aqui, né, e que o trabalhador vai acabar pagando. Nós temos que pensar, pelo que eu entendi, os índices não sobem de acordo com a inflação, como óleo diesel e outras coisas, e fazer esse vínculo com a taxa de inflação é complicado, mas a gente tem que fazer a discussão do tema assim. Pela ordem, vereador Melo. Eu ia pedir ao nobre secretário que verificasse também sobre os abrigos. Dar uma fiscalizada, verificar realmente se está tendo essas manutenções e tal. Quanto aos os consórcios, outra coisa que eu vou falar com o senhor. Eu vi aqui, um consórcio mandou um documento via Câmara e ele entrou pela Câmara, lá na base onde recebe os documentos. Protocolo. No protocolo. O outro não. O outro veio através, já foi entregue na mão de um presidente de comissão. Isso muito me preocupa. Você entregar um documento a um vereador sem passar pelos crivos da casa. Eu acho que nós precisamos informar esses representantes que nós temos uma regra e um regimento a essa casa que tem que ser seguido, não é isso? Isso expõe, isso não é responsabilidade de um vereador resolver, e sim da casa. Que ele tem essa responsabilidade de, quando for tratar sobre um assunto que é de interesse da população de Juiz de Fora, que ele siga as regras dessa casa, entregue aonde tem que ser entregue, e não nos meios que a gente não sabe como foi entregue, procurar um vereador, expondo esse vereador. Isso tem que ser entregue aqui, na presença de todos, nas transparências.
A coisa tem que ser bem direta, não é isso? Do mesmo jeito que a gente vai fazer os contatos com ele de alguma coisa desta casa, será pelo presidente e pela mesa diretora, não é isso? E não de um vereador ir lá entregar um documento diretamente a ele. Então, eu acho que é isso que eu peço ao senhor, que converse com esses representantes dessas empresas, que eles entreguem aqui na casa, nos meios corretos dessa casa. Nós queríamos agradecer a presença de todos, informar o pessoal do táxi para ir lá para a Asa Delta, que nós vamos ter uma conversa lá daqui a pouco com o secretário, agradecendo a presença de todos, estamos encerrando a presente reunião.